Oi, gente, começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência, que foi ficar 7 dias sem internet, sem eletricidade. E, assim, a gente fez uma expedição para o Monte Roraima. E lá, né, é um parque na Venezuela. E lá não tem sinal de celular, assim, não tem sinal de internet, não tem 3G, não tem nada. Então a gente ficou todos esses dias sem comunicação nenhuma. A gente não tinha sinal de celular, não tinha internet, então a gente não conseguiu se comunicar com ninguém. A gente só conseguia se comunicar um com o outro, né, e com as pessoas que estavam lá. Mas aqui, né, nossa família até ficou um pouco apreensiva, porque a gente falou, olha, a gente vai ficar sem comunicação, porque obviamente o pessoal da expedição avisou, né, que a gente ficaria sem comunicação, conversou com a gente, tudo, e a gente repassou para os nossos familiares. E eles ficaram muito preocupados, até porque é na Venezuela, né, então ainda bem na época que a gente foi, tava aquelas polêmicas de... Bom, fora o problema que teve antes de governo, teve também o problema de um turista que foi lá, eu não sei direito o que ele fez, mas enfim, disseram que ele ficou desaparecido lá na Venezuela. E enfim, vários relatos, várias histórias de turista que vai pra lá e acontece coisas ruins. Então a família ficou bem apreensiva em relação a isso, né? Mas deu tudo certo. A gente foi com uma... A gente fechou o pacote com uma equipe aqui do Brasil, lá de Roraima mesmo. Mas lá na Venezuela, quem faz todo o processo são pessoas de lá mesmo, né? Indígenas, nativos de lá, daquela região. Então, assim, é bem gostoso. Você tem um contato imenso com a natureza, ali com os indígenas que vivem lá. E apesar da gente falar povo indígena, não é do modo que todo mundo pensa, né? Aquele índio sem roupa, pintado, não, nada disso. É pessoas comuns que nem a gente. Obviamente se vestem, tem às vezes internet na casa deles, tem televisão em casa, enfim. Índios normais e assim... se você pensa que índio é aquela pessoa que vive totalmente no primitivo, você tá desatualizado. Hoje não é mais assim. Eles têm acesso em casa, micro-ondas, tem tudo em casa, se vestem normal, não é aquela figura que a gente vê nos livros, né, que é só pelado, de sainha de mato, não, nada disso. Eles se vestem normal, que nem a gente. Inclusive, nessa expedição que eu fui, eles recebem muitas doações, então é muito comum vocês verem eles com roupa até de marca, muitas vezes. Porque a maioria das pessoas, né, que vão fazer a expedição, elas têm algum dinheiro e elas se preparam para fazer a expedição, né? Elas compram as coisas, né? Compra roupa que vai precisar usar lá, tudo pra gente se sentir mais confortável. A gente compra, inclusive é passada uma lista pra gente de coisas que tem que comprar, pra gente não passar perrengue lá, né? Porque a gente não é que nem eles, né? Acostumado. A gente tá acostumado aqui, no conforto da nossa casa, e lá é outra história, né? Lá a gente não passa perrengue porque eles cuidam muito bem da gente, né? O povo indígena de lá, que são os guias, né? Que acompanham a gente e toda a equipe deles. Então, assim, eles tentam deixar o máximo de conforto, assim, pra gente. Aí eles cozinham, fazem comida, então assim, nessa expedição tudo isso é incluso. É meio Nutella. Assim, então são os 7 dias, eles são sem a internet e sem a energia, mas todo o resto é incluso, né? Eles fazem a nossa comida, eles montam a nossa barraca, a empresa que eu fechei o pacote já é incluso a barraca e o saco de dormir e o isolante térmico, né? Aí o isolante térmico e o saco de dormir, como é uma coisa muito pessoal, fica com a gente. A gente vai carregando, né, durante esses 7 dias. Já a barraca, eles carregam, eles montam, né, e, enfim, depois lá no acampamento cada um escolhe uma e fica, né. E são vários acampamentos, né, não fica acampado num local só, como a gente vai percorrer vários quilômetros para subir, então vai trocando o acampamento e, logicamente, vai trocando a barraca. A única coisa que não muda é o isolante térmico e o saco de dormir, que fica com a gente o tempo todo, né? Até por ser uma coisa mais pessoal, né? Uma coisa mais de cada um cuida do seu, pra não molhar, a questão de higiene também, enfim. Então, assim, é uma expedição muito bacana. A gente gasta um certo valor com ela, mas, assim, vale cada centavo devido à experiência que você passa lá no monte, né? E essa experiência acaba sendo melhor ainda por conta de você não ter esse acesso à internet.
Hoje em dia a gente é tão acostumado, né, a ficar o tempo todo no celular, já chega uma mensagem, a gente já quer olhar, já quer ver o que tá acontecendo. Às vezes você vai deitar pra dormir e aí você coloca lá, ou fica no Shorts, ou fica no Reels, ou fica, enfim, em diversas plataformas aí, vendo só videozinho atrás de videozinho, né? Às vezes vai dormir tarde da noite só vendo videozinho. Então, assim, isso foi bem bacana, essa questão. Eu falo 7 dias, mas na verdade o primeiro dia a gente sai de Boa Vista, então ainda tem internet, né, ali naquele começo daquele dia. E aí depois na estrada fica sem sinal. E lá na imigração, né, na parte de imigração do Brasil lá com a Venezuela, né, a divisa dos países, aí lá tem internet, pega o 5G ou 4G, alguma coisa assim, não lembro qual. E aí lá deu pra gente mandar mensagem pra família antes, falando, olha, pessoal, daqui de agora em diante a gente vai ficar sem comunicação por tantos dias. E aí quando voltou, né, gente, conseguimos, voltamos. Então, assim, até mais ou menos, sei lá, umas 11 horas, meio-dia, ainda tava com acesso à internet. Depois disso, não tinha mais. E é bem legal porque o fato de você não ter a internet te possibilita várias coisas, você aproveitar mais os momentos, né? Então, assim, uma coisa, a gente pegava, que a gente foi, lógico, num grupo, né? Era mais ou menos umas 15 pessoas, eu acho. E aí mais os guias, né, que trabalham para a empresa. E a gente consegue socializar entre a gente, né? Chega lá, ninguém conhece ninguém, aí você vai conversando, vai trocando uma ideia, vai falando das experiências que já teve, de viagens que já fez. Então isso é bem legal, que possibilita essa troca de experiências, e às vezes com a internet não ia rolar tanto isso. Às vezes cada um ia ficar focado ali no celular, tirando foto, já postando. Então rolou bastante essa troca. Outra coisa que aconteceu bastante também foi a gente dormir cedo. Lógico que a gente ficava cansado depois de um dia de muita caminhada, né? Mas também o fato de não ter a internet no celular ajuda, né, você a ir dormir mais cedo. A gente conversava um pouquinho, todo mundo, aí todo mundo tava cansado, aí ia pra sua barraca, e aí a gente dormia. E aí dormia, e uma coisa que aconteceu com todo mundo, e é muito legal até. Às vezes a gente acordava, tipo, meia-noite, e a gente já tá de manhã, porque a gente dormia tão cedo, às vezes ia deitar, tipo, 8 horas, 8h30, então a gente dava meia-noite, todo mundo já querendo levantar, já querendo fazer as coisas, acordava disposto. Então essa parte do sono também foi uma coisa bem legal, que é algo que todo mundo notou. E outra coisa bem legal também foi que, como a gente não tinha acesso à internet, a gente não focou em nada, né? Só focou ali no momento, né? Em trocar ideia um com o outro, em apreciar a beleza do lugar, enfim. Não, teve essa coisa mais de você focar mais ali na experiência que você estava vivendo, nas histórias que o nosso guia contava, porque eles têm muitas histórias de antepassados, né, que foram contando e foram repassando. Então ele contava muitas histórias do local lá pra gente, né, questão de energia, do lugar, toda essa coisa. Então foi uma experiência bem bacana. A gente acordava super disposto, todo mundo disposto, ia tomar banho de rio cedo. Alguns, né? Eu não ia, não. Eu só tomava banho só à tardezinha, a gente voltava da expedição, ia lá, tomava banho, dormia. No outro dia levantava, só trocava de roupa. Agora tinha muita gente, né, que pegava, ia lá, tomava banho cedo, né? Meu marido, inclusive, é uma dessas pessoas que tinha coragem de ir lá no rio gelado, tomar banho cedo. Então, assim, foi bem bacana. A gente não precisava basicamente nem de despertador para acordar. Às vezes a gente colocava, né, que amanhã a gente vai sair 7 horas. Então a gente colocava despertador, né, pra gente já começar a arrumar as coisas pra poder sair 7 horas e não atrasar ninguém. Mas, gente, nem precisava mesmo, porque já tava o horário, a gente já tava acordado. Na verdade, antes a gente já tava acordado. Então foi bem gostoso, assim, essa experiência de ficar sem esse sinal de celular, sem esse vínculo com o trabalho, né? Principalmente as pessoas que trabalham fora, muita gente lá trabalhava fora. E aí até teve um dia, aí todo mundo, hoje é segunda-feira, aí todo mundo, nossa, hoje é segunda-feira. Aí, tipo, a gente tava perdido nos dias, aí o pessoal, nossa, nunca que eu ia passar uma segunda-feira assim, sem lembrar que era segunda, aqui no meio do nada, sem internet. Aí o pessoal todo animado, nossa, a melhor segunda-feira que eu já tive. E acontece muito, a gente
não pega, como o celular não tem internet, a gente só pega o celular para tirar foto. Então a gente não olhava dia, não olhava a hora. Então às vezes a gente já ia ver a hora no relógio, aí caramba, nossa, já são 2 horas, nem vi o tempo passar. Então foi uma coisa bem legal. O sono também foi bem legal. Ficar sem energia elétrica, eu acho que é um dos menores dos problemas que a gente tem. Por conta, assim, de a internet ser, eu acho, o maior vínculo. Você acha que tem mais dificuldade de ficar desligado de internet do que de energia. Porque a gente levou powerbank, né, essas coisas, então, se não tivesse, talvez seria um empecilho também. Mas essa coisa de ficar sem eletricidade e de você conseguir ver o quanto de conforto a gente tem na nossa casa, assim, você usar um chuveiro quentinho, você ter ali uma comida quentinha, não que a deles não fosse, era bem quentinha, porque eles levavam tudo, gente, o pessoal carregava até botijão de gás nas costas, era tipo nesse nível. Mas a comida, nossa, show, sabe? Assim, eles estão de parabéns por cozinhar lá naquelas condições, porque não é fácil. É só uma barraquinha, isso quando tinha barraquinha, então, assim, bem complicado. E aí você indo para um lugar desse, você passando algum tempo, você vê o quanto que a gente tá mimado, o quanto que a gente tá acostumado com essas facilidades. Quando você vai para um lugar assim, você vê o quanto pode ser desconfortável, sabe? E o pior é que é desconfortável, mas é legal. É uma coisa que você faz e você, nossa, que experiência. Óbvio, porque a gente tá indo também porque a gente quer, porque a gente pagou e a gente queria ir. Então, talvez influencie um pouco, né? Do que você fosse obrigado a passar por isso sem querer. E quando você tá nesse lugar e passando por essas coisas, né? Dormindo em barraca, às vezes pegando sol, pegando chuva, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem aquecedor, sem nada, você vê o quanto que a gente transformou a nossa casa num lugar totalmente confortável e a gente não passa perrengue nenhum. O colchão aqui é bom, lá a gente dormia num isolante térmico fininho e era assim, era bem desconfortável, mas dava pra dormir, mas teve bastante gente que teve bastante dificuldade em dormir. Não foi o meu caso, eu consegui dormir bem, lógico que os primeiros dias você sente bastante o desconforto, né? Você saiu de uma cama, vai dormir numa barraca com um isolante térmico fininho, praticamente como se estivesse no chão. Então, assim, rola bastante desconforto os primeiros dias, mas depois eu acho que você começa a ficar meio cansado, o seu corpo começa a acostumar também. Nossa, você se acaba de dormir. Teve um dia, acho que foi o dia que eu mais dormi, foi acho que a última noite que a gente ficou lá, que começou a chover. Assim, choveu muito, nossa, esse dia eu dormi pra caramba. E dentro da barraca fica um pouco umedecido, né, por conta dessa mudança de temperatura brusca, e dentro tá quente, lá fora tá frio, e aí, enfim, com a chuva, então fica aquele um pouquinho úmido, então bastante gente sentiu dificuldade para dormir, principalmente nesse acampamento que a gente ficou lá em cima, porque o terreno não era nivelado, então tinham as barracas que estavam bem desniveladas, a nossa estava um pouquinho, mas a gente conseguiu adaptar uma forma da gente dormir e ficar mais confortável, né? A gente optou em colocar as bolsas nesse local que estava mais caído. E, enfim, tomar banho de rio também. A gente tem nosso chuveiro quentinho, aí a gente não passa desconforto nenhum. Chega um dia friozinho, você vai lá, toma um banho quentinho, se troca, tá pronto. E lá não, lá era banho de rio, e a maioria dos rios gelado. Tem uns que nem tanto, tem uns que a água tava gostosinha, mas tem uns que tava gelado, e lá em cima, principalmente no Monte Roraima, lá no topo, é bem frio a temperatura, assim, oscila muito, assim, no tempo que eu fui, né? Eu fui na temporada de inverno, eu fui em outubro, de 12 a 18 de outubro, e o tempo tava oscilando bastante, então, assim, lá em cima, porque lá embaixo é um baita de um calor, mas lá em cima tem momentos em que tá um sol, um calor danado, que você não tá aguentando, e tem momentos que começa um vento gelado, que você tem que vestir a corta-vento e mais alguma blusa, porque você não aguenta o frio. Mas tem momentos que você tá ali de blusa, daqui a pouco o sol vem, aí você não aguenta ficar com nenhuma blusa, você tem que tirar tudo, porque senão o calor vence. Então, assim, é muita mudança de temperatura. Então, a maioria das vezes que eu fui pra tomar banho,
o tempo, por mais que ele tivesse quentinho, a água estava muito, muito gelada, extremamente gelada. E cabelo é uma coisa assim que também é uma dificuldade minha. Eu costumo alisar bastante ele, sempre em casa eu seco com secador, passo chapinha. E aí, como eu sabia que ia fazer a expedição, de uns tempos pra cá, eu falei, e se eu começasse a usar ele mais natural? Comecei a tentar usar ele mais natural. Não me adaptei muito, mas lá foi tranquilo também, lavei. E outra coisa, pra lavar, gente, eu levei só um shampoo. Tinha que ser coisas biodegradáveis, né? O shampoo, o sabonete biodegradável. Então, o que eu fiz? Eu não quis levar condicionador, porque também a gente ia carregar todo esse peso na mochila. Falei, vou tirar, né? Vamos levar só o shampoo. E aí eu comprei um shampoo de bebê, de uma marca Mustela, eu acho que chama. E é biodegradável. Levei esse shampoo e levei um sabonete biodegradável também da Granado. O sabonete, o cheiro dele não é muito bom. A maioria das pessoas eu acho que levou desse sabonete, porque também é um que eles recomendam. Então, assim, não é muito gostoso, mas eu voltei pra casa e percebi que fez um bem pra minha pele tomar esse banho de rio todos esses dias e usar o sabonete. Não sei se influenciou também. Eu não... A pele voltou boazinha, sabe? Aí você volta aqui pra casa e começa espinhas aparecendo. Eu acho que por conta também da alimentação, a gente volta pra casa, a gente quer comer muita besteira, né? E lá a gente comia o que eles faziam. E era comida, assim, simples, mas eram coisas muito boas. Tava muito gostoso e era sempre bem servido. Então, assim, no geral, eu gostei bastante dessa experiência de ficar uma semana sem internet, sem energia, sem contato. No último dia, lá no topo, eles deram algumas cartas da nossa família, né, que a nossa família mandou. E aí, assim, foi um momento de muita emoção para todo mundo, porque você passa vários dias ali sem contato com a família e de repente chega uma carta, assim, sabe, bate uma emoçãozinha. E assim, gente, foi muito, muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria passar uma experiência dessa, ficar uns dias assim, totalmente desconectado mesmo, porque a sensação é muito boa. Lógico, tem horas, às vezes bate um pouquinho de tédio, bate, mas aí você vai dormir, você vai descansar, no outro dia você começa outra coisa, ou você começa a conversar com outras pessoas, enfim. Coisa que, no caso aqui, em casa, tendo acesso à internet, bateu o tédio, você fica lá. Só videozinho, então não é legal, né? E é coisas que você assiste e depois você esquece. Tanto que já teve várias vezes, por exemplo, que a pessoa me mandou um vídeo, tempos depois ela manda o mesmo vídeo. Eu, nossa, mas ela já mandou. E até a gente mesmo, a gente vai assistir, aí você, nossa, eu acho que eu já vi esse vídeo, mas você não lembra. Nada do conteúdo que você tá vendo ali tá sendo guardado aqui na sua mente, porque você só tá passando, então aquilo não fica. É muito estranho, sabe? E a sensação de ir lá, a gente não esquece. Por mais que agora já passou muitos dias, né, que eu fui de 12 de outubro para 18 de outubro na expedição, e aí hoje já é que dia? Acho que já tá fazendo um mês. Hoje é dia 19 de novembro, ó, já deu um mês. Então, assim, já fica aquela saudadezinha, sabe? Nossa, foi tão bom. Eu nem lembro. Assim, tipo, a gente tem lembranças, mas sabe quando você... eu não sei explicar. É como se você já tivesse... enfim, já tivesse passado, sabe? Você fala, eu quero fazer de novo porque eu acho que eu não aproveitei bastante. Sabe quando você faz uma coisa e você... Nossa, mas eu não lembro o quão bom foi. A gente sabe que foi bom, mas você... fica com aquele gostinho de quero mais, nossa, eu preciso fazer de novo. Ou então fica aquela coisa, se eu fizesse de novo, talvez eu faria diferente. A gente levou todas as nossas coisas, né? Lá tinha a opção de você contratar uma pessoa para carregar. E eles, assim, isso ajuda muito o pessoal lá. Eles vivem do turismo. Eu sei que às vezes a gente falando assim parece uma coisa muito sem noção, né? Nossa, vai contratar alguém para carregar as suas coisas. Mas assim, eles vivem disso lá. E eles pedem, né, pra você. Várias vezes eles vieram pedir pra mim, você não quer que eu leve sua bolsa até tal trecho, né? E aí teve um dia que eu paguei. Foram 2 dias pra subir e descer com as minhas coisas. E assim, aí eu subi só com uma mochilinha mais leve, né? Aí eles levaram a minha.
E o guia mesmo, né, nesse dia que eu contratei, ele falou, olha, por que vocês não contratam o pessoal tá animado aqui, querendo, né, subir com as coisas, vai ser uma subida bem íngreme, então seria interessante vocês subirem sem peso, eu sei que vocês aguentam, mas pela questão de aproveitamento, né, porque já é cansativa a subida, e aí subir ainda com a bagagem, né, com a mochila cargueira, vai ser uma situação assim bem desconfortante, às vezes vocês não vão aproveitar tanto, questão de paisagem, tudo, então eu preferi pagar, até porque eu estava cansada, os meus pés também já estavam cheios de calo, eu achei que eu não ia conseguir subir, falei, acho que eu vou pagar então uma pessoa para carregar, e nesse dia foi só eu que contratei, o meu marido ele subiu com a mochila dele, né, mas assim, para descer, aí nós dois contratamos, porque o pessoal tava assim, eles queriam mesmo, sabe, carregar as nossas coisas, porque é um dinheiro a mais que eles ganham. E a gente quase que a gente teve que pegar emprestado, na verdade, porque a gente não levou dinheiro contando com isso. A gente imaginou que a gente carregaria todos os dias a nossa mochila, e esse era o plano mesmo, carregar todos os dias a nossa mochila. Mas assim, como eles ofereceram e eles insistiram bastante, aí a gente contratou o carregador. Eu acho que às vezes é bom assim você ajudar ali, sabe? Por mais que seja, muitas pessoas falam, é muito sem noção a pessoa contratar alguém para subir as coisas dela. Eu sei que parece sem noção, eu também pensava assim, mas quando você chega lá, você vê que a pessoa precisa, a pessoa quer aquilo, então, né, acaba rolando. O que eu faria se eu fosse subir de novo, eu pagaria já, tipo, uma pessoa para subir todos os dias com a minha mochila, e eu ia tentar subir ela por conta. E aí, óbvio que se a pessoa já ia ter o garantido de todos os dias, e eu ia subir com as minhas coisas. Se eu precisasse, aí sim eu pedia para ele subir. Até eu e meu marido cogitou fazer isso, né? A gente pretende voltar um dia para o Monte Roraima, mas a próxima vez que a gente voltar, a gente vai contratar o carregador para todos os dias. E vamos tentar subir com as coisas, né? Acho que a gente consegue. A gente, desses 7 dias, só 2 dias que a gente pagou o carregador. Então, a gente pagaria o valor cheio para eles e subiria a gente mesma com as coisas, até por uma questão de se desafiar, né? De ver os seus limites. Então, acho que seria interessante subir. Eu quero voltar numa próxima oportunidade com uma bota que seja mais confortável pro meu pé. Aquela lá, ela é uma bota gostosa, a que eu tava usando, só que me deu muita bolha, eu não sei se é pelo calor também. O Crocs também me deu bolha, que eu levei o Crocs, né? Eles pediram pra levar ou uma papete ou um Crocs, eu levei o Crocs e me deu bolha também. Acho que muito por conta do calor. Então, assim, eu tô procurando já uma outra bota pra mim continuar fazendo as trilhas, mas eu quero uma bota que ela seja impermeável, mas que ela seja bem respirável, pra não ficar aquele calor e causar aquele atrito e gerar bolha. Então eu tive muitas bolhas nesse período que eu caminhei por lá. Eu até achei que eu não ia conseguir, mas consegui. E foi muito bom. Então, assim, eu queria só relatar um pouco de como foi essa experiência, esses dias, assim, desconectada. E foi uma experiência muito boa e eu super recomendo. Eu acho que todo mundo deveria passar por uns dias assim. Nem que você não vá fazer uma expedição e andar, mas que você fique numa cabana isolada, sem internet. Tem muito Airbnb que eles não têm internet, não tem nada, e a pessoa vai lá totalmente só pra desconectar. Eu acho que é muito interessante. É uma coisa assim que eles faz você pensar diferente, né? Até mesmo olhando aquelas pessoas, os indígenas de lá, que eles vivem com tão pouco e eles são tão felizes, eles cativam a gente com a alegria deles. Então eu acho que às vezes a gente tendo muito acesso a muitas coisas, a gente fica achando que a gente vai ser feliz tendo mais coisas. Eu acho que eu vou ser feliz o dia que eu tiver um carro, eu acho que eu vou ser feliz o dia que eu tiver uma casa, o dia que eu tiver... E aí a gente vai se apegando em muitas coisas materiais, que é uma coisa que eu percebi, eles não têm, né, esse apego. Que eu falei pra vocês, eles têm bastante roupa de marca, eles usam bastante roupa de marca, de trekking, mas por conta que as pessoas deixam bastante coisa lá, inclusive eu deixei a minha bota, por mais que ela não deu pra mim, pode dar pra outra pessoa lá. Eu acho que se ela fosse um tamanho maior, talvez não desse as bolhas, não sei. Mas aí, pra eles lá tem bastante utilidade, então eu deixei a minha bota lá, meu marido deixou o Crocs, que ele não gosta de usar. E aí teve bastante gente que deixou alguma coisa, teve gente que deixou papete, teve gente que deixou bastante caminhada. Então, assim, as pessoas vão deixando lá e eles vão usando.
Mas assim, eles não são apegados nisso, né? É que nem a gente, eu tenho que comprar de tal marca, eu tenho que. Não, eles têm lá, né? Pra eles é útil, eles estão o tempo todo fazendo essas caminhadas, então quanto mais confortável, melhor, né? E então, assim, uma coisa que eu trouxe comigo foi isso, sabe? Também o quanto que eu sou apegada em coisas materiais e, assim, eu tô tentando desapegar. Lógico que não é difícil quando você volta, assim, quando você volta pra realidade, você começa a ver loja, você começa a ver coisa, começa a aparecer anúncio pra você e você fica interessado naquilo, mas eu tô tentando me desprender disso, né? Eu, voltando em casa, eu percebo o tanto de coisas que eu tenho no meu guarda-roupa, na minha sapateira, coisas que eu não uso, coisas que eu nem precisava ter comprado, que eu comprei. E, enfim, quero me desapegar disso. Eu acho que às vezes a gente fica focando de, o dia que eu usar tal roupa eu vou estar mais elegante, eu vou estar mais assim, eu vou estar mais... E eu acho que não é isso. Você tem que andar com o que você se sente bem, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, se é o que os outros estão usando. Enfim, trouxe isso também da viagem comigo. Pretendo pôr em prática, né? Espero que as coisas não me desviem desse caminho, né? Mas, no geral, é isso, gente, que eu tinha pra falar com vocês. Um pouquinho da experiência, de como foi passar esses dias todos lá na expedição, e foi muito maravilhoso. E se você tiver a oportunidade, faça isso. Vai pra uma expedição, fica sem internet, sem energia, ou vai pra uma cabana isolada, que vale super a pena. A experiência não é ruim, é muito boa e vale muito, muito a pena mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.